Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayani Namahe Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Dhari Matpuri Ganeshaitam Varam Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namah Sri Dandina Bhakta Shuru Manisha Shri Krishna Padabha Dhritaya Kavidi Chaitanya Lilamrita Sar Taram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinayaraditam Nayaman Charanandikam Hade Vikaku Baragadhyaya Yadavacha Yache Nipate Bhuvi Dandravati Batatihi Asya Prasadana Buddhasta Janasta Kritva Gandharvike Jagane Ranana Videhi Mahagranta Bhagavad Gita ki jai. Shila Vyasadeva ki jai, Shila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shila Gurudeva ki jai. Então, vamos. Dona Norada pediu para continuar no português. Vamos solicitar, vamos aceitar sua solicitação. Estamos no capítulo 3, intitulado Karma Yoga, no verso 38. Correto? Não, não, peraí, então, ele não tô nem meu nome. Quer aparecer? É que hoje Aqui. tem alguém com o microfone aberto falando. Pode começar, então? Sim. Verso 38, capítulo 3. Domena vriyate varni yatadarshu malena cha yatulbena vrito garbhas tatate nidam avritam. Então, ele fala assim como a fogueira coberta pela fumaça, o espelho pela poeira e o embrião pelo ventre, da mesma maneira, o verdadeiro conhecimento do ser vivo fica coberto por diversos graus de luxúria. Né? A gente falou da outra vez sobre luxúria ou cama, né? Lembrando que cama quer dizer desejo, não é só desejo sexual, tá? São os desejos. Cama quer dizer desejo, qualquer desejo de você usufruir de algo ou de alguém, né? Então, eles traduzem como luxúria. E pode ser também, né? Pode ser sensualidade. Então, Samsarasta Varshini, que é um comentário, e Vishwanath Chakravarti Thakura. A luxúria é o inimigo de todos, e não apenas de uma pessoa em particular. Os exemplos citados neste verso explicam isso. A fogueira, ainda que suja e esfumaçada, consegue mesmo assim realizar a função de queimar. O espelho, uma vez coberto pela poeira, perde sua característica de limpeza, passando a não cumprir a função de refletir a imagem do objeto em sua frente. De qualquer modo, continua sendo aceito como espelho. O embrião, por sua vez, estando envolvido pelo ventre, não pode movimentar suas mãos e pés, tampouco ser reconhecido como bebê. De forma semelhante, só é possível lembrar-se da meta suprema quando a luxúria não é profunda. Se ela se aprofundar muito, tal lembrança é impossível. E no caso de uma profundidade extrema, o próprio mundo parece desprovido de consciência. Né? Então, vamos depender das camadas do desejo de cada pessoa. Se for uma camada muito grossa, fica mais difícil, e assim por diante. Né? Quanto mais tênue, quanto mais fina essa camada, melhor. O conhecimento daquelas divas avessas à autorrealização fica coberto por 3 graus de luxúria. 3 graus. Suave, moderado e intenso. Suave, mridu, moderado, madhya, intenso, tivra. São os nomes exatos. Alguém cujo conhecimento esteja coberto por um leve grau de luxúria, que vai ser o suave, mridu, é, até certo ponto, capaz de aceitar instrução quanto a Atma Tattva, ou seja, o conhecimento a respeito do verdadeiro eu, Atma Tattva.
Para alguém cujo conhecimento está coberto com um grau moderado, que vai ser o Madhya, moderado de luxúria, é de todo impossível entender, mesmo um pouco que seja do conhecimento acerca do eu. E, quando esse conhecimento fica coberto por intenso grau de luxúria, não dá para perceber completamente nada do conhecimento sobre o eu. Srila Bhaktivinoda Thakura, grande santo da nossa linhagem, cita as seguintes palavras de Krishna, entre aspas: este mundo inteiro está coberto, só ajeitar aqui, peraí. Este mundo inteiro está coberto por aquela mesma luxúria. Em certos lugares, só de leve, em outros em profundidade, e outros ainda em muita profundidade. Deixe-me elucidar, Krishna falando, né, este assunto com um exemplo. Ouça, por favor. Uma diva consciente, né, um ser consciente, que fica levemente coberto pela luxúria, assim como uma fogueira envolvida pela fumaça, pode praticar, lembrar-se de Bhagavan. Tal é a situação das divas refugiadas em Niskama Karma Yoga e cuja consciência está um tanto aberta. Mukulita Chetana, como na fase da flor em botão. Então, ele está comparando, né, uma flor que está em botão, ainda não abriu completamente. Muculita, quer dizer, mais ou menos antes da flor brotar. Né? Então, essa consciência ela está perto, né? Já está muito mais sutil. Mesmo que a diva consciente tenha um corpo humano, quando sua consciência está profundamente coberta pela luxúria, assim como espelho cheio de poeira, não é possível lembrar-se. Assim, quando sua consciência está profundamente coberta pela luxúria, assim como espelho cheio de poeira, não lhe é possível lembrar-se do controlador supremo. Essa é a condição do moralista e do ateu extremo, ou diva cuja consciência está atrofiada ou contraída. Sankutita Chetana. Sankutita quer dizer ela está murcha, está assim contraída, né? Então, ele, engraçado que ele está falando, engraçado não, interessante que está falando do moralista e do ateu extremos. Então, nenhum dos dois consegue perceber. O moralista ele vai se aferrar muito às coisas do mundo, às regras do mundo, a moral, o que é bom, o que é mal, que não pode entender o transcendente. Exemplo desse caso são os mamíferos e a água. A diva de consciência tomada por luxúria intensa, a exemplo do embrião envolvido pelo ventre, tem a consciência inteiramente apagada. Achadita Chetana. Achadita quer dizer coberta. Exemplos dessa categoria são as trepadeiras, as pedras e as árvores. Isso também é falado no Jaiva Dharma, sobre esses três estágios. Na verdade, ele acho que bota mais dois estágios, inclusive. Então, é até interessante que, às vezes, né, a pessoa, muita gente fala que os animais são mais evoluídos que os seres humanos. É óbvio que o ser humano, né, a pessoa diva que está num corpo humano, e ela não aproveita aquilo ali, ela não se questiona sobre a verdade absoluta, ela, assim, nesse sentido, ela seria inferior a um animal, né? Ou no nível de um animal, como ele está relativamente falando aqui. Porque qual é a diferença que eles falam, né? Os Vedas vão falar entre o ser humano e os animais. O ser humano ele pode se questionar sobre a divindade, pode se questionar sobre o que está fazendo aqui, qual é o objetivo da vida e assim por diante. Então, devido à própria consciência atrofiada, a gente às vezes dá caráter divino aos animais. Isso acontece, inclusive, em algumas filosofias, né, alguns segmentos religiosos dão
aquele caráter espiritual a um bicho, né? E muitos querem ser animais também, né? Eles acham que podem ser livres. Poetas falam, não, eu queria ser livre como um pássaro. Mas isso é mó viagem, né? É um fruto da própria cobertura do poeta. Porque os animais eles estão lutando pela vida, eles não têm essa consciência. Eles simplesmente, realmente, eles estão seguindo o seu dharma, a sua natureza instintiva, né? Mas não são mais elevados que um ser humano que, né, pode ler a Gita, como a gente está fazendo aqui, pode escutar, pode procurar sobre isso, né? E, então, ou querer ser uma árvore, né? Pode se criar um certo panteísmo, uma coisa assim, um naturalismo, essas histórias. Então, por favor, não vamos confundir, né? São diferentes graus de consciência coberta. Tudo bem? Então, vamos lá, para o verso 39. Avritanyananetena Yanino Nityavairina Kamarupena Kaunteya Dushpure Dushpurena Nalena Cha. Ó Arjuna, continua Krishna, o verdadeiro conhecimento, ser vivo, sábio, fica encoberto por seu inimigo eterno sob a forma da luxúria. Jamais se poderá saciar da luxúria que arde como o fogo. Dá para tirar ele daqui? Falando em luxúria, é o gato que está no cio, ele está berrando, está dando um exemplo aqui dos desejos, né? É. Então, há um verso, Tararta Varshini. Eita, de fato, para Shiva, luxúria quer dizer ignorância, conforme esclarece Sri Bhagavan nesse shloka, nesse verso, iniciado com o vocábulo avritam, que quer dizer encoberto. Krishna chama de inimigo eterno o desejo de usufruir dos objetos dos sentidos. Logo, é preciso destruí-lo, custe o que custar. É necessário compreender o seguinte, dois pontos. Kama Rupa, que é a forma, Rupa é a forma, Kama, dessa luxúria do desejo, acarreta o fato de a ignorância não ser diferente da luxúria. Né? Ou seja, esse desejo de usufruir é um produto da ignorância. Na verdade, é a ignorância que envolve a natureza verdadeira da diva, né? A vidya, que é a ignorância. Nesse contexto, Krishna utiliza a palavra cha para significar comparável. Assim como não se pode saciar o fogo derramando óleo de manteiga, né, o ghee, não é possível satisfazer a luxúria desfrutando dos objetos sensoriais. Como a gente falou da outra vez, muitas pessoas acham que saturando-se ah, de desculpa, saturando-se pela satisfação sensorial, que aquilo vai acabar. Realmente pode enjoar. Em alguns pode enjoar um pouquinho, mas não vai acabar. Logo depois a pessoa tem o desejo de novo. Né? O Srimad Bhagavatam 9.19, 14 afirma assim: Najatu kama kamanam upabhoge nashamiyati avesha krishna bhameva bhuyeva vivardate. Não dá para saciar o fogo com ghee, com aquele óleo de manteiga. Ao contrário, isso só faz aumentá-lo. De forma semelhante, desfrutando dos objetos sensórios, a sede de prazer dos sentidos, em vez de saciada, aumenta cada vez mais. A luxúria, comparada ao fogo, nesse verso, é a causa fundamental da lamentação e da aflição. Não, porque o que isso acontece? Você tenta satisfazer seus desejos, mas esses desejos não ficam satisfeitos, já que você, o eu, o verdadeiro eu, não é tocado por isso, não é satisfeito.
Então, vai ter uma insatisfação ontológica, né? Vai surgir sempre a gente vai querer mais ou algo diferente. Você tem algo, aquilo tem um período de satisfação, né? Depois acaba. Tanto que depois pode virar até sofrimento, como no caso de você comer, né? Você está com muita fome, aquilo é fonte de prazer. Depois de um prato, dois pratos, um terceiro já é sofrimento. Não é mais prazer. Então tem um limite. Tudo aqui vai ter um limite. Você vai achar que é bom, por um certo período satisfaz, mas chegar um tempo que aquilo, o excesso ali, né, vai causar sofrimento. Né? Você só brincar, ó, só trabalhar, né? Vai gerar um sofrimento, porque o mundo ele é dicotômico, né? É feito de dualidade, o mundo da matéria. E a alma, ela não tem essa dicotomia. A alma, ela só se satisfaz, né, com a tua natureza, com a mesma natureza dela. Como são duas naturezas antagônicas, na verdade, a matéria e o espírito, vai existir sempre esse conflito. Continuando aqui, ele vai citar uns versos do Bhagavata. Kamanala madhulavaihi shamayangurapaihi. Desfrutando dos objetos sentidos, não se poderá jamais satisfazer a luxúria, que é comparável ao fogo. Não conseguimos apagá-lo com gotas de mel sob a forma da satisfação momentânea. Gotas de mel. Evangrihesh, Evangrihesh Abhiratu, Vishayam Vivida Isukaihi, Evamanu Nachatushad, Ajastukai, Ivanavaha. Não foi desfrutando em excesso dos objetos sentidos que o sábio Sabarimuni teve sucesso em alcançar a paz. Da mesma forma que gotas de óleo de manteiga não apagam fogo ao serem nele derramadas. Então, esse Sabarimuni, o Saubariresh, ele meditava ora em cima da água do Yamuna, ora e muitas vezes submerso no rio sagrado, né, chamado Yamuna. Então ele estava ali meditando em Vishnu. Só que um belo dia, né, o que é que aconteceu? Ele viu dois peixes copulando, né? E aqui, quando ele viu aqueles peixes ali fazendo sexo, nele surgiu um desejo também de se acasalar, ter uma companheira, e ele ficou bem perturbado. Aí ele saiu da sua meditação dele e tinha um rei que tinha 50 filhas, e ele queria casar essas filhas, né? E ele falou, eram belíssimas as meninas, e ele apresentou as meninas para o sábio e falou, olha, quem você escolher, né, você pode casar com ele, a moça que escolher. Só que todos ficaram completamente encantados com ele. Por quê? Como ele era muito poderoso, né, ele tinha uns poderes místicos fortíssimos, ele se transformou num jovem rapaz, belíssimo, né, porque na verdade ele estava todo meio cabelo compridão, né, muito largado, com muita austeridade. Porém, aquilo não satisfez ele, né? Mais tarde, ele acaba voltando a meditar, a sua meditação, né? Na verdade, não foi bom aquilo pra ele. Mas tem outra história atrás dele. E ele cita outro verso aqui também. Sevato varsha puganme urvashya darashavam natripyati atmabhu kamovani ahutibiyata. Mesmo após muitos anos servindo ao pretenso néctar dos lábios de Urvashi, Urvashi é uma dama celestial, uma menina belíssima também, os desejos luxuriosos continuaram crescendo em meu coração sem parar. Esse é o rei Pururavá falando. E sem serem satisfeitos jamais. O mesmo se dá com fogo, que jamais
será pagado pelas oblações de óleo de manteiga lançados às suas chamas. Então esse rei Pururabadi se encantou com uma moça celestial, né, de outro planeta, de outra região, ficou com ela, mas acabou que ela largou ele, tinha umas condições, e ele ficou ali, né, alucinado, mas depois ele se tocou que aquilo ali era uma ilusão. Srila Bhaktivinoda Thakura cita Krishna como Sisek. De fato, além de ser ignorante para as divas, a luxúria é sua inimiga eterna. Ela encobre as divas conscientes como se fosse uma fogueira incontrolável. Tanto eu, Sri Bhagavan, né? Desculpa, tanto como eu, Sri Bhagavan, sou um ser consciente, a diva também o é. A diferença entre a minha natureza e a dela é que eu sou infinitamente consciente e onipotente, ao passo que a diva é atomicamente consciente, só podendo atuar em virtude da energia que lhe dou. A ocupação eterna da diva é ser minha serva eterna. Isso se chama prema ou niskama dharma, a função eterna, altruísta, imaculada do ser vivo. Por sua natureza constitucional, todo ser vivo é dotado de livre-arbítrio. Portanto, o seu próprio livre-arbítrio, ele é meu servo, Krishna falando, eterno. Ele poderá agir como meu servo eterno, segundo o grau com que usar este livre-arbítrio da forma apropriada. O abuso disso, o abuso do livre-arbítrio puro, chama-se ignorância ou luxúria. Aquelas divas que não me prestam serviço pelo uso correto de seu livre-arbítrio são forçadas a aceitar a luxúria, ou seja, este espírito de desfrute, que é a forma pervertida de prema, o estágio puro das divas. Ou seja, a natureza do eu realmente é regozijar-se, é prazer. Né? Só que quando ela é colocada num ambiente antagônico, isso se perverte. Né? Isso vai subverter. Esse prazer vai ser tentado em outra esfera, causando a impossibilidade da frustração. Né? Mas a nossa natureza, a nossa constituição é de prazer transcendental, como ele fala, prema. Então, esse sentido de desfrutar agora, né, é uma forma pervertida desse amor. Né? Quanto mais encobertas elas ficam pelos graus dessa luxúria, tanto mais se aproximam da condição da matéria inerte. Isto chama-se karma bandhana, o cativeiro do ser vivo devido ao karma. Também se chama samsara yatana, a jornada pelo ciclo agonizante de nascimentos e mortes. Né? Então, ou seja, quando esses desejos são pervertidos, né? Na verdade, o desejo mesmo do eu, ele é bom e é natural. Né? Porém, quando entramos na atmosfera material, né, nós nos confundimos com outra realidade, a gente se confunde com outra personalidade. Aí é o caos. Né? A gente sempre dá o exemplo daquele, antigamente tinha muito isso, né? Aquele arquétipo, né? Ou melhor, um estereótipo do maluco que é Napoleão, que pensa que é Napoleão. É o cara com a mão aqui. Tinha até aquele negócio, cara, eu sou Napoleão. O cara fica viajando ali completamente. Ou seja, o nome dele, vamos botar, o nome dele é João, ele pensa que é o Napoleão. Então ele entra numa ilusão, né, achando que ele está na França, que ele é casado com a Josefina, que ele é o imperador ali daquela área e tudo mais. Né? Pode ser até interessante, motivo de riso, mas não tem nada a ver com a realidade dele. Nada disso vai tocar o João. Né? Então, dizem que para melhorar, né, para recuperar essa memória, você vai levar o João na casa dele para ver se ele se lembra. Vai falar com a verdadeira esposa dele, se ele
ele recobra alguma coisa. Então, o guru é esse terapeuta, ele leva você para o lugar sagrado, né? Ele apresenta, olha, esse aqui é Krishna, né? Então, a nossa família é essa, né? Aqui é seu lugar mesmo, e não esse outro lugar, né? E com o tempo, né? Óbvio que essa é uma analogia, nunca é perfeito, com o tempo a pessoa vai recobrando a sua memória, né? Recobrando seu status quo e realmente transcende essa atmosfera limitante. Tudo bem? Acabamos esse verso. Vamos para o verso 40. Indriyani manobhudi asyadhisthana asyadhisthana uchate etayi vimohayati esha jnanam navritya dehinam. Os sentidos, a mente e a inteligência são tidos como as residências dessa luxúria, desses desejos. Valendo-se deles, a luxúria acoberta o conhecimento do ser vivo e o confunde inteiramente. Comentários. Onde mora essa luxúria, esse desejo? Onde é que mora esse desejo? Em resposta a essa pergunta, Sri Bhagavan fala o presente verso, iniciado com a palavra Indriyani, que são os sentidos. Os sentidos, a mente e a inteligência, comparáveis a uma fortaleza ou uma capital, vem a ser a morada desse inimigo, que é a luxúria, né? O desejo. Os objetos dos sentidos, entre eles o som, são como a capital de um rei. São eles que confundem a alma encarnada. Beleza? É fácil conquistar o inimigo. Basta descobrir seu esconderijo e destruí-lo. Os sentidos são um refúgio ou esconderijo da luxúria. Portanto, subjugando-os, é possível derrotar a luxúria com facilidade. Bhagavan Shri Krishna compara a um rei bem poderoso, os sentidos, a capital do rei, que é protegido por uma fortaleza, e os diversos objetos dos sentidos ao reino e aos súditos do rei. Né? Tranquilo? E Srila Bhaktivinoda Thakur, ao aceitar o corpo, o Atma, o eu, Atma é sinônimo de Jiva, o ser vivo, consciente puro, fica conhecido como Dehi. Deha quer dizer corpo, Dehi, encarnado. Enquanto habitar o sentido, a mente, a inteligência, a luxúria manterá oprimido o conhecimento do ser vivo. A vidya, ou ignorância, é o estado sutil da luxúria. Essa vidya, a ignorância, e apenas ela, que originalmente oferece a diva, ou atma, que são sinônimos do eu verdadeiro, né, que é um ser atômico e consciente dotado de ego puro, o véu inicial da ignorância, o falso eu material, né, uma falsa identificação. A inteligência material serve de abrigo para essa luxúria ou ignorância. Mais tarde, com o desenvolvimento desse falso ego material, a inteligência material disponibiliza a mente como um segundo refúgio para a luxúria. A mente, sempre ansiosa atrás dos objetos dos sentidos, propicia então os sentidos como o terceiro habitat para a luxúria. Ao abrigo desses três lugares, né, a luxúria projeta a diva na experiência do prazer mundano. O fato da diva voltar-se para Sri Bhagavan por sua própria vontade chama-se conhecimento, ou vidya. Ao passo que a vidya, o fato dela, também por sua vontade própria, tornar-se avessa a Bhagavan. Né? Então, na verdade, né, não são as coisas que são ruins. Né? Às vezes o pessoal culpa, é a arma, é o dinheiro. Não, né? Dinheiro nada sozinho, arma também nada sozinho. E uma coisa pode ser
por uma coisa boa material ou ruim materialmente falando. Então, isso reside nessa atmosfera aqui, que, de novo, né, é contrária à nossa natureza, é oposta à nossa natureza. Então, quando o ser vivo ele entra, aqui ele recebe várias camadinhas, como se fosse um repolhinho. Tem várias camadinhas, tudo coberto. Aí ele vai se identificar com cada uma dessa cobertura. Né? Uma cobertura mais grossa, outra um pouco mais fina. Como ele falou, tem um falso eu, né? Uma identidade, aquela que você acha que é o ser humano, o bicho vai achar que é bicho, a árvore vai achar que é árvore, né? Cada um vai se identificar com aquilo ali, e é óbvio, Lulante, que ela vai procurar o prazer com aquilo que ela pensa que é, óbvio, né? Se ela pensa que é homem, vai procurar os prazeres de um homem de acordo com aquela cultura, né, aquela situação, aquele tempo, e assim por diante. Se é mulher, né, essas coisas. Ou às vezes, né, a pessoa nem se tem até um corpo X e quer, nesse corpo mesmo, agir de uma forma diferente. Eu já vi um cara que ele se tatuou todo, ele modificou, botou uma coisa que ele queria ser um gato. Então ele alargou aqui, ele gastou uma fortuna fazendo operações cirúrgicas, né? Apesar dele estar com um corpo humano, ele quer ser um gato. É muito louco. Então, ele conhece ou o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem, tem uns que querem ser cachorro, né? Então é muito louco. Essas camadas, elas vão se misturar ali, né? Fica uma loucura, né? Continuando aqui. Verso 41. Tasmatvandriyani adonyamyam bharatarshava papmanam prajahihinam jnana vijnana nashanam. Então, ele começa aqui, um Tasmat, mais ou menos concluindo, né? Portanto, ó Arjuna, melhor dos descendentes de Bharata, logo no começo de sua vida espiritual, controle seus sentidos de modo a exterminar por completo esta personificação do mal, ou seja, a luxúria, que é destruidora tanto de jnana quanto de vijnana, ou seja, quanto ele botou aqui entre parênteses, a sabedoria, jnana, e vijnana como a percepção de mim. E agora é interessante que ele vai chamar ele de Bharatarshava, como é o melhor dos descendentes de Bharata. Para que ele está usando esse nome? Você lembra que a gente falou que Vishwanath Chakravarti, o comentador, né, sobre a Gita, várias obras, na verdade, ele diz que muitas vezes quando Krishna chama Arjuna de um jeito ou Arjuna chama Krishna de outro, ele tem uma implicância ali por trás, né? Implica em algo. Então ele está falando aqui, ó, você que é o melhor dos descendentes de Bharata, não se confunda com isso, porque Bharata Maharaj, ele era um rei que largou todo o reino dele, na verdade o reino dele era a terra, ele era o imperador da terra, tanto que a terra se chamava de Bharatavarsha, e com o tempo esse domínio fético, ele foi diminuindo, diminuindo, até que a Índia começou a se chamar de Bharata, ou Bharatavarsha. Até não muito tempo, nos selos, estava escrito Bharata, Bharata, né? Nos selos da Índia tinha Bharata. Ou seja, a terra de Bharata, né, onde Bharata ele reinou. E esse Bharata, né, ele abandonou seu reino para meditar em Vishnu. Só que o que aconteceu? Um belo dia, ele viu que tinha um tigre perseguindo uma corça. E essa corça estava prenha, estava grávida. E ela abortou nessa corrida, o esforço, ela abortou não, na verdade, gerou um filhinho, e ele acabou, esse filho dela ficou meio solto ali, o Bharata viu, esse rei viu aquele uma veada correu, não se sabe como, né? E o tigre foi adiante e ele acabou pegando essa corça, esse veadinho.
né? Ele é uma pessoa boa, claro. Aí tomou conta do viadinho. Sabe o que aconteceu? Ele começou a criar um laço forte com o viadinho. Então o viadinho berrava, ele ia lá, né? Ele começou a alimentar o viadinho, dar banho no viadinho. Daqui a pouco ele estava meditando mesmo em bicho. E às vezes estava meditando e pensando no viado. Onde será que ele está? Então sumia a imagem do bicho, não aparecia a imagem do viado, né? É óbvio, né? Assim, essa Shila Gurudev, meu Gurudev, fala que ele estava num estágio muito avançado, mas ele estava mostrando, dando exemplo para a gente de como é perigoso isso. Então, né, ele ficou muito apegado ao veado, já ficava ali, cadê ele? Onde ele tá? E um belo dia, quando ele morre, ele estava meditando no veado, quando ele morre, né? É dito que, né, na cultura védica é dito que no momento da morte a gente vai pensar naquilo que a gente mais cultivou, teve mais apego. E ele estava pegadão ali ao veado, e ele veio na forma de um veado, né? Só que, como ele é um ser especial, né? Shila Guru Deva fala que ele estava no estágio de bhava, é um estágio muito avançado espiritualmente. Ele tinha uma característica especial. Esse veado, ele se lembrava da outra vida, ele se lembrava de quem ele era. Então, o que que esse veado fez? Ele fazia, né? Ele ia procurar os sábios, aí comia o resto dos sábios, ficava ouvindo as palestras dos sábios, né? No lado de fora ali, ouvindo. E ele nasce de novo como Jadabharata, que é outra história aí, onde a gente vê. Aí ele, na terceira vida, ele já fala, agora eu não quero mais saber de nada. Tanto que Jada quer ser meio estúpido, meio... Ele não fala mais nada, ele fica na dele, todo mundo xinga, corre, não tá nem aí. Né? Então, quando ele fala assim, ó, Arjuna, o melhor dos descendentes de Bharata, olha, não cai, você é melhor que o próprio Bharata, não cai nessa não, né? E ser dominado pela luxúria, de pensar que eles ali são seus parentes, e assim por diante. Cai nessa não, tá? Então, Krishna já dá uma agulhada nele. Então, vamos lá. Falei de novo. Portanto, o Arjuna, melhor dos Bharatas, logo no começo de sua vida espiritual, controle seus sentidos, não faça como Bharata, de modo a exterminar por completo essa luxúria, que destrói tanto o Jnana quanto o Vijnana, né? Após também aqui o Jnana, o conhecimento teórico, o Vijnana, o conhecimento prático, né? Aquilo que você introjetou ali, e já está grudado em você. Comentário. Se conquistamos o local onde se refugiou o inimigo, também o vencemos. Eis a estratégia. Há uma progressão de cada vez mais dificuldade quando se trata de controlar os sentidos, a mente e a inteligência. Os três habitats, né, de Kama, o desejo de usufruir. É dificílimo controlar os sentidos, porém é mais fácil fazê-lo do que subjugar a mente e a inteligência. Ou seja, você pode se reprimir, né, não fazer as coisas, mas a mente pode continuar desejando. Então vamos lá. Portanto, em primeiro lugar, conquiste os seus sentidos. Sri Bhagavan fala esse verso iniciado com a palavra tasmat, né, portanto, apenas com o intuito de esclarecer esse assunto. Embora a mente, que é tão difícil de controlar, anseie desfrutar da esposa e da riqueza alheias, deve-se procurar compreender o que está acontecendo. Esta nada mais é que a tarefa dos sentidos, entre eles os olhos, os ouvidos, as mãos e as pernas. É preciso controlar esses sentidos, não permitindo que eles persigam seus respectivos objetos. Né? Manam quer dizer, não é uma palavra no verso, quer dizer abandonar o feroz desejo de desfrutar. Papa também é atividade pecaminosa. Dessa maneira, se o praticante for aos poucos controlando os sentidos, no momento oportuno, sua mente também se livrará da luxúria.
auxiliada pelos sentidos, essa poderosa luxúria faz uso das cordas da ilusão para dar às divas que são avessas a Bhagavan. Logo, desde o início, é imprescindível controlar os sentidos, por exemplo, os olhos. Quando os sentidos externos estiverem sob controle, a mente, cuja função subdivide-se em Sankalpa e Vikalpa, ou seja, Sankalpa é uma determinação, o desejo, Vikalpa, a indecisão, a dúvida, também ficará controlada. Sankalpa e Vikalpa, em geral, é aquela atração e a rejeição, que a mente ela vive assim, né? Lembrando que os sentidos estão intrinsecamente ligados à mente. Então, a mente ela vai desejar ou rejeitar. Então, a gente já falou, né? Ah, coisa bonita, olho. Coisa feia, desvio os sentidos do objeto dos sentidos. Né? Língua, ah, gostoso, ah, ruim, ah, afasta. Ouvido, música boa, ah, música ruim, afasta. Lembrando que o bom e o ruim, eles são relativos às suas ações anteriores, né? Você lembra que a gente falou daqueles três estados, Sankutita, Mukulita, Chetana, que são os estágios de cobertura? Então, se a pessoa está muito coberta, ela vai gostar de coisas bem tamas, que é coisa bem da ignorância mesmo, coisa muito física, né, de sujeira, viver num ambiente bem baixo. Então, vai depender, né, os gostos vão depender disso. Quanto ao mesmo assunto, Sri Bhagavan diz ao Dava, no Srimad Bhagavatam 11, 26, 22, 23. Vishayendriya Samyogan Manakshubhyati Nanyata. A mente só se inquieta quando os sentidos entram em contato com seus respectivos objetos. De outro modo, não. Asamprayunjata pranam samyate estimitam manaha. Portanto, a mente de quem mantém seus sentidos sob controle torna-se estável e pacífica. Né? Isso a gente vê muito nos filmes também, né? Dos místicos, né? Que eles estão ali, então se isolam e tentam parar os sentidos. Né? Isso é bem chavão. Né? O cara vai lá, aquele filme que a gente vê, fica aqueles estereótipos do yogi, se isola, tá ali na montanha, fica parado, né? Fecha os olhos, se isola do mundo, né? Na tentativa de quê? De acalmar esse sentido, de acalmar esse clamor dos sentidos, né? Então, ele tenta separar ele, eles da sua mente. Fecha os olhos, né? Tenta acalmar a mente e transcender. Porém, não partilhamos muito dessa. Esse não é nosso tipo de yoga, na verdade. Nosso yoga é bhakti. Então, que você ocupar seus sentidos, né, no serviço a Deus, né? Porque, segundo essa outra prática, nós achamos que ela não é muito eficaz, né? Porque é um processo mecânico de você fazer isso, né? Como a gente sempre fala aqui, não é aroha panta, ou seja, é uma tentativa de controlar de baixo para cima. Ou seja, eu ainda estou usando os meus sentidos para controlá-los. Só que usar os sentidos para controlá-los não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Só a gente precisa do controle supremo. Com esses mesmos sentidos, eles já nos traem. Então, como é que eles vão ter força de acabar com elementos da sua própria natureza? A gente vai se envolver ainda mais, seja, mesmo que seja no estágio mais sutil, né? Então, ele continua aqui. Eis como Srila Bhaktivinoda Thakura cita Krishna a respeito desse verso. Portanto, ó melhor dos descendentes de Bharata, começando pelo controle dos sentidos da mente, conquiste a formidabilíssima luxúria que destrói
tanto o conhecimento quanto a percepção de mim. Krishna falando. Eliminando a luxúria, que é uma distorção de prema, desse amor puro por Deus, restabeleça, restabeleça em sua própria natureza constitucional, refugiando-se nesse amor divino. O primeiro dever louvável de uma alma condicionada é estar em seguir os princípios da renúncia genuína e cumprir com as próprias obrigações, que a gente falou antes do Varnashram Dharma. Assim, pelo processo gradual que redunda em atingir a fase de sadhana bhakti, né, daquela prática de bhakti, ela deve praticar sadhana, meio redundante, mas tudo bem, a fim de alcançar o amor por Deus, o prema bhakti. É por minha misericórdia, Krishna falando, ou pela misericórdia do meu bhakti, do meu devoto, que se conquista ananya bhakti, ou seja, a devoção imaculada, né? Apesar de ser raríssimo, em certos casos, bhakti se manifesta sem o estímulo de alguma causa. Na verdade, sempre vai ter uma causa, mas não uma causa material, né? A causa de bhakti é a própria bhakti. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, molezinha, é bom que todo mundo está entendendo tudo. Vamos para o verso 42. Indriyani paraniyahu indriyebhya paramanaha manasastu parabuddhi buddhirya paratastu saha. Os sentidos são tidos como superiores à matéria inerte, ao passo que a mente é superior aos sentidos. A inteligência ainda é superior à mente, e é ela, a diva, superior, inclusive, à inteligência. Então, ele está simplificando aqui, botando três camadas, né? Os sentidos, a mente, a inteligência e, por fim, o eu, a diva, né? Então, a inteligência ela vai ter mais ou menos o poder de discriminar dentro do escopo dela, claro, dentro do que ela traz de outra vida, o que seria é, bom ou mal, digamos assim. A mente, ela simplesmente deseja ou rejeita. A inteligência, ela tem um poder de discernir, né? Ou seja, a minha boca, a minha língua deseja algo gostoso, porque a mente quer aquilo ali, a mente quer aquilo ali. Só que ela não tem, a mente é como uma criança, ela não tem esse poder de discernir. Já a inteligência, se ela for forte o suficiente, ela vai dizer, olha, não come esse doce porque você tem diabetes. Não come esse doce. Né? Então, a inteligência ela tem que estar sempre alimentada com Shastra, com as escrituras, com as palavras dos sábios, para ela ter força para poder dar um controle na mente. Porque, como a gente falou, a mente é de cálculo e sem cálculo. Ela vai rejeitar e desejar, ela não vai pensar no que vai acontecer depois. É como uma criança mesmo. A criança vai, põe o dedo em qualquer lugar, faz qualquer coisa. Ela não tem esse freio. Então, a inteligência ela tem que estar assim, banhada pelo Shastra, banhada pela cultura, pelo conhecimento transcendental. Não vai ser muito difícil. Quando ela tem conhecimento já é difícil, né? Porque às vezes a mente está enlouquecida. É, Mas tem que ser pelo transcendente, porque a inteligência ela pode ter um poder de discernimento material. É bom, mas não é legal ainda, né? Ela fala, isso não é bom, como eu dei o exemplo aqui, para diabetes. Então, a inteligência ela vai falar, isso é bom para a minha vida espiritual, ou isso é ruim para a minha vida espiritual. Então, mesmo que eu goste daquilo, né, a inteligência fala, olha, isso não vai ser bom para você, não faça isso, né? A mente vai se permear, por isso que tem que ter usado nessa prática, para ver se a coisa fortalece a inteligência para ela falar com a mente, frear o sentido. Então, vamos lá.
não é cabível procurar primeiro controlar a mente, a inteligência, nas fases iniciais. Fazê-lo é impossível. Não obstante, com o intuito de explicar o profeta, Sri Bhagavan fala esse verso iniciado com a palavra Indiyani Parani. Ele diz assim: os sentidos são mais poderosos que um guerreiro corajoso que tenha conquistado as 10 direções. Na verdade, os sentidos são superiores ao guerreiro, pois nem mesmo ele consegue controlar os sentidos. A mente é mais poderosa que esses sentidos, sendo superior a eles, pois se mantém ativa até durante os sonhos, fase do dia em que os sentidos ficam desvanecidos. A inteligência dotada de percepção é ainda mais poderosa que a mente e superior a ela. Isso porque a inteligência resoluta permanece ativa durante o sono profundo, fase do dia em que a mente se apaga. Acima de tudo isso, a alma ou Atma é mais poderosa ainda que a inteligência e, óbvio, superior a ela, pois continua a existir ainda quando a inteligência se oblitera. Somente esta alma gloriosa é capaz de conquistar a luxúria. A Divatma, a qual é mais poderosa que tudo mais, consegue, por certo, controlar a luxúria, uma vez que tenha subjugado os sentidos, a mente e a inteligência. Não duvide disso. Né? Porém, apesar de ser mais poderosa, o que acontece? Ela não está conseguindo se manifestar. O eu ele não consegue ainda se manifestar devido a toda essa cobertura. Né? Assim como uma pessoa é, é pobre, na verdade, uma pessoa rica, que ela saiu de casa, né, se envolveu com drogas, está na Cracolândia, sei lá o quê, e ela está tão embotada, está passando necessidade ali. Por quê? Porque ela está encoberta por aquilo ali. Né? E ela nem tem força, às vezes nem se lembra de que vem de uma família rica, como é que é alucinada com aquela situação ali, né? Ou seja, os sentidos estão dominados por uma mente doentia. E a inteligência, coitada, está sofrendo. Os Shrutis, Kathopanishad 1.3.10 também diz assim: Indriye, Indriyebhya parahiyartha artebhyascha param manaha manasastu para buddher atma maham paraha. De certo, os sentidos são superiores ao corpo denso e à mente. Ó, não botou bem. De certo, os sentidos são superiores ao corpo denso e à mente superior aos sentidos. A inteligência é superior à mente, ao passo que a grandiosa, a diva, é a mais elevada de todos. Srila Bhaktivinoda Thakura cita as seguintes palavras de Krishna. Em suma, explico-lhe como sua identidade verdadeira é a de uma diva, do eu, da alma, do Atma. Por acaso, você acabou amarrado pela matéria inerte, de modo que agora se identifica com os sentidos, a mente e a inteligência. Isto é um devaneio criado pela ignorância. Os sentidos, além de superiores à matéria inerte, são mais sutis que ela. A mente é superior aos sentidos e mais sutil que eles. A inteligência é superior à mente, mais sutil que ela. A diva, ou eu, é, por sua vez, mais elevada ainda que a inteligência. Vamos para o último verso deste capítulo, verso 43. Evam budesparam budva samsabhyatmanam atmana yahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam. Ó poderoso Arjuna, sabendo que a diva é superior à inteligência, controle a mente valendo-se da inteligência pura que se relaciona ao eu verdadeiro e destrua este formidável inimigo sob a forma da luxúria. Então, de novo, ele botou aqui como poderoso Arjuna Mahabaho, Baho são os braços, quer dizer que esse Arjuna ele tem os braços muito fortes, ou seja, que os sentidos dele, ele pode controlar os sentidos, ele é forte. Por isso que ele fala, não, o poder do Arjuna
sabendo que a diva ela é superior, que o eu é superior à inteligência, controle a mente, valendo dessa inteligência pura que se relaciona ao seu eu verdadeiro e destrua, né, seus braços fortes, o formidável inimigo sob a forma da luxúria. Sri Bhagavan conclui o capítulo com esse verso iniciado com o vocábulo evan, sabendo que a diva é superior à inteligência e distinta de todas as designações mundanas e estabilizando-se mediante o conhecimento do seu verdadeiro, destrua a luxúria que é tão difícil de conquistar. Neste capítulo, Sri Bhagavan descreve Niskama Karma Yoga, ou seja, a prática de ações altruístas oferecidas a Bhagavan, e Jnana, os méritos do conhecimento, que é a meta da prática. Último, né? Srila Bhaktivinoda Thakura cita Krishna quanto ao assunto desse verso. Dessa maneira, com a ajuda do conhecimento transcendental acerca da ativa, saiba que você é superior a toda espécie de identificação mundana com os sentidos, o corpo, a mente e a inteligência. E saiba ainda que você é meu servo eterno. Assim, estabeleça-se pela graça da minha potência de conhecimento transcendental, Chit Shakti, e pouco a pouco destrua essa luxúria formidável. Então, aqui a gente acaba esse capítulo intitulado Karma Yoga. Alguma pergunta? Tudo bom? Nenhuma. Só Very good. agradecer. Então, qual é a conclusão aqui? Qual é a Ah, conclusão? Qual é a conclusão? Que, na verdade, né, ninguém tem o poder de controlar os sentidos se não for com auxílio da divindade ou das pessoas puras, né, que estão ligadas à divindade. Então, é interessante que o Arjuna ele é fortão, mas ele não está conseguindo lutar e ele está recorrendo à ajuda de Krishna, né, que a mente dele ficou no começo vacilante. Então ele está falando, Krishna está preparando ele para a luta. Fala, ó, esquece isso aí, cara, isso aí, né? Você está iludido. Ele explica tudinho como ele tem que lutar, aonde ele deve se abrigar, porque na verdade o Arjuna ele é interessante, porque ele está sob a tutela dos desejos dele. Parece que ele está fugindo, parece que ele está fazendo uma coisa nobre até de fugir da luta, mas não. Ele está sendo um servo dos desejos dele. Ele não quer sofrer, né? Ele quer fugir da obrigação dele. E Krishna fala, olha, não, você vai ter que lutar mais, vai ter que lutar assim, assim, assim. Dentro de você, você tem que fazer a ação sem se ligar com o resultado da ação, sob a minha tutela, né? Porque isso vai fazer com que você vença os seus sentidos. E a tarefa dele era bem difícil, imagina que o sentido dele era matar as pessoas, né? A obrigação dele. Então, uma coisa é, bem complicada. Se a gente pensar bem, a nossa batalha é mais suave que a dele. Bem mais suave. E mesmo assim a gente não consegue. é. Então, se não tiver mais nada, vamos parar por aqui. Ó, 8 horas certinho. Que bom. E a gente Obrigada, continua. Priya. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada. Jai Shri Radhe.